Sem Partido, o podcast das mulheres republicanas que hoje traz um tema muito importante: a assistência municipal aos pacientes e pessoas com doenças raras. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com a farmacêutica e presidente do Instituto DNA Saúde, Santuza Santana. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre o papel, a importância do município, dos gestores, das gestoras municipais, de entender o funcionamento do SUS para garantir assistência ao paciente com doença rara. O legislador que está nos assistindo agora ali, seja vereador ou deputado estadual, ele consegue ajudar, por exemplo, com orçamento, direcionando verba? Como é que ele pode fazer? Ou com projeto de lei? A partir de agora, o nosso município é o município conhecido como a cidade que mais cuida dos raros. Mas porque ele já investiu, ele já ajudou, ele já fez com que o SUS chegasse. Qual é a forma para aquela pessoa que está aí, você mesmo que está assistindo a gente aqui, para você ser uma vereadora ou uma parlamentar respeitada por cuidar disso? Como que ela pode fazer? Eu sei, que o Sistema Único de Saúde, à primeira vista, ele parece ser bem complexo o funcionamento. Então, eu acho que o primeiro passo é conhecer o funcionamento do SUS. Como que o SUS funciona? Qual que é o papel do município? O que a atenção primária à saúde faz? O que é um centro de referência? Para onde esse paciente deve ser encaminhado? Qual que é a função de um hospital no atendimento desse paciente? Então, para entender e fazer algo por esse paciente, é importante conhecer o SUS. Eu acho que esse é o primeiro passo. Eu acredito, inclusive, que o SUS tinha que ser ensinado na escola, as pessoas tinham que entender ali os direitos e deveres e como elaborar uma política pública desde cedo, desde criança, para a gente realmente buscar por um melhor sistema, garantindo saúde ao paciente. Um segundo ali é saber se no município tem paciente com doença rara. Por quê? Porque hoje, pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil teria aí em torno de 13 milhões de pacientes com doenças raras, em toda a extensão do Brasil. E a gente está falando entre 7 e 10 mil doenças diferentes. Então não dá para a gente fazer política pública pensando em 10 mil doenças. É muita coisa. Exatamente. Então a gente tem que pensar no nosso município. Um município com 5 mil habitantes ou com 1 milhão, quantos pacientes com doenças raras tem nesse município? E mais importante, quais são as doenças? Porque não vão ser as 10 mil. Então eu consigo já afunilar e qualificar essa informação. E sabendo qual é o paciente, qual doença ele tem, eu vou saber o que ele precisa. O que a atenção primária à saúde precisa saber para atender esse paciente? Esse paciente ele precisa de qual especialista? É um neurologista? É um endócrino? É um ginecologista? O que ele precisa? Então, para organizar o sistema e fazer algo, primeiro eu tenho que ter conhecimento e, em segundo lugar, eu preciso conhecer essa população. Para conhecer, é importante que o vereador, o deputado, a deputada, ela faça o quê? Ela faça um requerimento de informação ao secretário municipal de saúde, ao secretário estadual de saúde, perguntando ali qual é o perfil da população do seu município. Quantos pacientes tem? Porque a partir disso vai ser possível fazer, por exemplo, um plano municipal para atender esse paciente. Vai ser possível participar das reuniões do Conselho Municipal de Saúde ou estadual e definir prioridades para atender esse paciente. E essas prioridades elas são importantes para definir também o orçamento que vai ser necessário. Porque quanto que precisa para atender esse paciente? Porque hoje a gente não sabe. Hoje não tem essa informação. Então, falar que o SUS não tem dinheiro, hoje, é uma desculpa para não fazer as coisas. Só que, por outro lado, sem dado, eu não consigo avançar e saber quanto realmente o SUS precisa. Então, eu tenho que conhecer ali a população e para aí sim eu vou entender o perfil e vou solicitar, porque às vezes eu vou precisar do quê? De uma melhoria na atenção primária à saúde, fazer um centro de referência ou um escritório, um consultório que seja especializado para atender aquele paciente raro. Ou vou fazer um trabalho de home care, ir até a casa do paciente para atender ele de maneira diferenciada. Esse paciente ele precisa de quê?
Então, assim, conhecer, aí eu vou usar o investimento para melhorar a vida desse paciente. E melhorar a vida da família desse paciente também. Sim, a rede de apoio, né? A rede de apoio, porque se a gente pensar que são 13 milhões de pacientes raros no Brasil, e se esse paciente precisar de um cuidador, a gente está falando de 26 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. Então, assim, é importante ter esses dados para usar o recurso da forma correta. E os municípios também, e os estados, né, a deputada estadual, ela pode criar uma frente parlamentar estadual de doenças raras. Olha que maravilha. Para acompanhar pra ali. Começar, para você começar, né? Aí ela pode fazer uma audiência pública. Exatamente. E a partir dali vai. E você que é republicana, tem compromisso para cuidar dos raros. Né? Não é o podcast que está falando isso. Toda republicana sabe que nós temos como lema cuidar de família, cuidar de crianças e cuidar de mulher. Mas ela está explicando para a gente o caminho das pedras, para a gente começar a fazer o certo. Né? Porque hoje na sociedade pode ser que ninguém fale nesse tema, mas você vai começar a falar. E é para isso que a Santuza está aqui. E tirar essa visão de custo da saúde. Né? O SUS é investimento. A gente está falando do maior sistema de saúde público do mundo. As pessoas olham para a gente admirados com o que a gente conseguiu fazer. E mesmo assim, ainda tem muita coisa para melhorar. E essa melhora, ela vem do conhecimento. Então, se os estados, né, as assembleias, começarem a fazer uma frente parlamentar para discutir aquele caso específico, doença rara, e eu pego os municípios fazendo a mesma coisa, acompanhando, vai chegar um momento que a gente vai ter as informações que a gente precisa para ter uma saúde de qualidade. E realmente, né, garantir ali qualidade de vida para a população, que é o que a gente espera né, e que a gente deseja ter. Santuza falou aqui pra gente sobre requerimento de informação. Às vezes você que está aí em casa, família, rede de apoio, né? Ou a vereadora, o deputado estadual, não sabe o que é um requerimento, é lei de acesso à informação. É um direito seu, é um direito meu, é um direito nosso. Acessa lá, faz o questionamento necessário e você vai ter a resposta no seu e-mail. E a partir daí você pode trabalhar. Não é isso? Exatamente. E para isso também um outro ponto que eu acho que é fundamental é ter o papel de fiscalizador do executivo no sentido de que secretário municipal de saúde, secretário estadual de saúde tem que conhecer o SUS. A gente não pode ter representantes que executam a política pública que não conhecem o sistema. Qual a chance disso dar certo? Não vai. E o sempre foi assim, já matou muita gente. A gente tem que entender isso também. Verdade. Não dá mais pra gente fazer copia e cola de plano plurianual. Não dá mais pra gente fazer copia e cola de relatório de conferência de saúde. Então a gente tem que ter essa escutativa e qualificada pra gente melhorar o SUS. Para a gente garantir que quem está na ponta, quem está atendendo o paciente, consiga fazer isso. E nós estamos falando de autorresponsabilidade, né? Eu estou sentada numa cadeira que tem uma cadeira de poder. O que eu posso fazer para melhorar a saúde? O que eu posso fazer para atender essas famílias, né? Que são poucos, né? Ainda, infelizmente, são poucos os governos que têm olhar para famílias com pessoas raras, né? Com doenças raras. Porque as pessoas acham que é muito custo e às vezes não é custo. Não é. É reorganizar a rede. E Santuza, conta aqui pra gente, e se fosse a partir de agora? A partir de agora nós vamos trabalhar em cima disso. O que deve ser feito? Começando a trabalhar amanhã, vamos falar assim, né? O que você pode fazer? Eu acho que o primeiro ponto, assim, é acreditar no SUS. Porque quando a gente não acredita, a gente não esforça para mudar. Eu sou SUS dependente, eu não tenho plano de saúde, porque eu acredito no sistema. E eu acredito realmente que ele tem que funcionar para todo mundo que precisa. Então, conhecer o SUS é fundamental. Então, busque por informações. Entenda, não só de doenças raras, mas quantas pessoas com diabetes tem no município? Quantas pessoas com hipertensão tem no município? Quantas pessoas em tratamento psiquiátrico tem no município? É função do parlamentar. Você que é vereadora, você que é deputado estadual. Muita gente almejou para ser pelo cargo, você agora tem responsabilidades. E o que a gente faz aqui é levar para você esse tipo de informação, para que você seja um vereador, um parlamentar de destaque em cima disso, né? Planeje e ponha em ação.
Só assim a gente vai fazer um SUS melhor para todo mundo que precisa. Quero te agradecer aqui, Santosa, parabéns pelo trabalho, né? A gente sabe que às vezes ali na Câmara o parlamentar pode ser de reeleição, mas às vezes o de primeiro mandato nem esperava que estivesse ali e ele realmente precisa de ter o entendimento, ainda que ele monte a equipe dele, nós estamos falando da experiência, né, com o SUS, da experiência como funciona, para facilitar e direcionar ali para que ele seja assertivo. Exatamente. E um deputado desse, um parlamentar, sendo assertivo, ganha o SUS, que ganha você que está aí na ponta. Exatamente. Né? Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado por nos dar entrevista aqui no podcast. As portas estão abertas. Qualquer novidade você pode chegar aqui que a gente está pronto para te ouvir. Muito obrigada pela oportunidade. Contem comigo. Estou à disposição. Né? No Instagram, meu Instagram é @santuzasantana e tudo que eu posto lá é sobre o SUS. Então é uma forma também da gente conversar e entender as demandas da ponta para a gente avançar. Muito obrigada.